Boa tarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, esteja com a sua vida, com a sua casa e com a sua família. Hoje é quarta-feira, dia em que nós alegremente nos ajuntamos para orarmos uns pelos outros e meditarmos na palavra de Deus, que é rica e poderosa para a nossa edificação. Feche seus olhos, eu quero nesse momento orar com você por todos os seus pedidos de oração, por todos os seus agradecimentos e por tudo aquilo que o Senhor colocar no seu coração agora. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor. Ó Deus, o teu Espírito Santo que habita em nós, traz tranquilidade, repouso, consolo e confiança no Senhor. Ó Deus, como é bom percebermos isso, como é bom, Senhor, entrarmos na tua presença mais uma vez e olharmos para o teu cuidado sobre as nossas vidas, Senhor. Nós queremos agradecer primeiro, Senhor, por tudo que o Senhor é nas nossas vidas e também por tudo que o Senhor tem feito e ainda vai fazer por nós, Senhor. Sabemos que tu tens todo o poder, todo o controle e todo o cuidado, Senhor, sobre tudo o que acontece conosco, Senhor. E nós queremos te pedir, em nome de Jesus, que o teu cuidado, Senhor, esteja sendo realizado sobre as nossas vidas, atendendo os pedidos de oração que aqui são feitos, Senhor, e reavivando a cada dia a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Nesses dias em que vivemos, Senhor, que inspiram tantos cuidados, tantas preocupações e tantas lutas que nós enfrentamos, nós queremos, Senhor, pedir que a tua graça e a tua misericórdia sejam abundantes na nossa vida, Senhor. E nós sejamos por ti capacitados a olharmos para o teu poder que age em nós e sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero pensar com você hoje sobre mais um atributo de Deus, esse estudo maravilhoso que nos remete a pensarmos mais quem é o Deus da nossa vida, quem é esse Deus que nós servimos e adoramos, essas perfeições divinas que nós meditamos semanalmente, nos apresentam o Deus revelado nas Sagradas Escrituras, como sendo um Deus perfeito em tudo que Ele é e certamente em tudo que Ele faz. E hoje eu quero pensar com você sobre a onipotência de Deus. Deus é poderoso, mas Ele não é apenas poderoso, Ele é um Deus onipotente, é um Deus que tem todo o poder. E o apóstolo Paulo, escrevendo a uma igreja que ficava em Éfeso, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, versos 20 e 21, nós lemos uma expressão dessa onipotência de Deus. Quando Paulo nos diz que aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a Ele seja a glória na Igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você e eu pedimos, ou do que tudo o que eu e você pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, é justamente esse Deus onipotente, é esse Deus todo-poderoso que tem todo o poder e a autoridade para fazer tudo o que Ele bem entende. Esse é o Deus Pai de Jesus Cristo. Esse é o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo, o Deus Trino, perfeito, completo, que atua de forma suprema e soberana na história, fazendo, determinando e executando a sua própria vontade e quando Ele quer.
todas as coisas acontecem. O Deus que nós cremos é, portanto, um Deus onipotente. E nós não poderíamos ter um conceito correto de Deus se nós não pensarmos nele como sendo um Deus onipotente. Isso porque o mesmo Deus que tem uma vontade para decidir o que é certo e o que é errado, ele também tem todo o poder para executar e também fazer valer a sua vontade. O poder de Deus é, portanto, a capacidade e a força que Deus tem de realizar tudo, absolutamente tudo o que lhe agrada. É um poder soberano, pelo qual até mesmo as coisas impossíveis para os homens são perfeitamente e facilmente possíveis para Deus. O teólogo Arthur W. Pink certa vez escreveu sobre isso e disse que o poder de Deus é justamente o que dá vida e movimento a todos os demais atributos de Deus. E se você parar para pensar, você vai perceber que como seriam vazios os conselhos de Deus se o seu poder não viesse para executá-los na história. Sem o poder de Deus, todos os demais atributos, eles perdem movimento. Não é? Sem o poder de Deus, a sua misericórdia, por exemplo, seria apenas uma piedadezinha débil e frágil. As suas promessas seriam apenas um som vazio. As suas ameaças, sendo Deus um Deus de ira, seria apenas, como diz Arthur W. Pink, um espantalho, que apenas coloca medo, mas não age, não intervém e não faz com que o homem chegue à obediência, ao temor, ao se voltar para a vontade de Deus. No entanto, o poder de Deus é um poder que é visto da mesma forma que esse Deus é visto. Ou seja, Deus é infinito, logo o seu poder é infinito. Assim como Deus é eterno, o poder de Deus é eterno. Assim como Deus é incompreensível na sua plenitude, o poder de Deus, nós não o compreendemos na sua plenitude. Da mesma forma, o poder de Deus não pode ser refreado, embarreirado, limitado, nem restringido, e a sua vontade não pode ser frustrada pela criatura, porque Deus é um Deus onipotente. Eu quero pensar em 3 características básicas, que não são as únicas, mas que são características do poder de Deus, dessa onipotência de Deus, conforme a palavra, as Sagradas Escrituras nos mostram. Primeiro, o poder de Deus é um poder autoexistente, ou seja, todo poder pertence a Deus, mas esse poder não é um poder adquirido, nem depende do reconhecimento de nenhuma outra autoridade. Mas perceba, Deus é onipotente, mas não apenas onipotente, ele é inerentemente todo-poderoso. Deus sempre foi poderoso e ele não é só poderoso, ele é a fonte de todo poder. O mais poderoso dos homens não pode acrescentar sequer uma sombra de poder ao Deus onipotente. Ele próprio é a grande fonte central e o originador de toda energia. Toda a criação dá testemunho não só do grande poder de Deus, mas também da sua inteira dependência de todas as coisas criadas. Toda a criação reflete, parcela desse poder de Deus, dessa glória de Deus, não é isso? E também nós manifestamos o quão dependentes nós somos do poder de Deus.
Certa vez Deus disse para um homem chamado Jó, que sofreu coisas terríveis pela ação do inimigo, e Jó, em determinado momento, vai questionar a Deus o porquê aquilo ou aquelas coisas, aqueles fatos, aquelas realidades terríveis aconteceram na sua vida. E Deus se vira para Jó com várias perguntas. Dentre elas, Deus pergunta para Jó: Jó, onde estava você quando eu fundava a terra? Não é isso? Deus é autoexistente. Deus, o seu poder é inerente a Ele mesmo. Ninguém deu poder a Deus. Deus não comprou o seu poder em lugar nenhum, mas Deus é em si mesmo a fonte original de todo o seu poder. Mas também o poder de Deus é irresistível, ou seja, não há ninguém, por mais que queira, que impeça o agir de Deus. Com uma palavra, Deus criou o mundo e as coisas que antes não existiam se tornaram existentes pela palavra de Deus. Não podemos esquecer que esse Deus entrou na história. Ele se encarnou. E Jesus Cristo, certa vez, disse ao leproso: fica limpo. E logo o leproso ficou purificado da lepra. Lembremos-nos que Lázaro, ele estava morto e sepultado há 4 dias. E Jesus bradou, dizendo: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu da sua cova. Não é isso? O que dizer então dos ventos, das tempestades, das ondas bravias que se aquietaram a uma só palavra de Jesus? E também da legião de demônios que não pôde resistir à sua ordem totalmente revestida de autoridade no céu e na terra, não é isso? Jesus é a expressão exata do ser de Deus, como diz a palavra, e certamente onipotente. E certamente o seu poder não tem limites. E por isso a gente não pode deixar de dizer que o poder de Deus também é um poder soberano e supremo. Pelo poder de Deus, Ele mesmo controla toda a criação e põe até limites à ação do diabo, que está cheio de ódio a Deus e cheio de inimizade contra os homens, particularmente contra os santos. Né? Imagine, por um só momento, se a ação de Satanás, se a ação do inimigo fosse sem limites. Né? O que seria do mundo? O que seria dos homens? O que seria daqueles que amam a Deus se o inimigo tivesse todo o poder? No entanto, Deus refreia em grande medida a ação de Satanás e o impede de levar a cabo os seus maus desígnios e coloca ele dentro dos limites das suas ordenanças. Ou, nas palavras do reformador Martinho Lutero, o diabo é o diabo de Deus, porque Deus tem todo o poder. E aqui a gente tem que fazer uma observação muito importante. Deus não está em disputa contra Satanás. Satanás não é todo-poderoso. O inimigo já foi destronado em Jesus Cristo. O diabo tem poder, mas o seu poder é limitado ao círculo da ação da vontade de Deus, que está infinitamente acima e tem todo o poder e autoridade sobre tudo que existe, sejam as coisas visíveis ou invisíveis, sejam principados ou potestades. Deus não pode ser ameaçado por ninguém, e ninguém pode dizer a Deus o que ele tem que fazer. Não é isso? Ninguém pode dizer a Deus o que ele tem que fazer, determinando ou marcando hora para a bênção acontecer. Eu quero dizer que isso é loucura e pecado. Deus é todo-poderoso e soberanamente poderoso. E ninguém, nem eu nem você, nem o diabo, nem os anjos, nem o inferno, e mais ninguém
pode dizer a ele o que ele tem que ser ou o que ele tem que fazer, porque Deus é soberanamente poderoso, infinitamente poderoso. E a gente pensa em consequência disso tudo, né? Em resposta a isso tudo. Como a gente não pode adorar um Deus assim? Como não adorar a um Deus que se revela sendo todo-poderoso? Se os poderosos da terra reclamam muitas vezes a admiração do mundo, quanto mais o poder de Deus deve encher o nosso coração de temor e fazer com que a gente se mova na direção de prestar culto a esse Deus, de adorá-lo em espírito e em verdade, de louvá-lo pela sua grandeza e pelo seu poder, de darmos a ele toda a glória, toda a honra, todo o louvor, não só apenas quando prestamos a ele um culto, mas também em tudo que nós fazemos na nossa vida. Esse Deus é poderoso, é infinitamente poderoso. Isso deveria causar no nosso coração, deveria estar causando hoje em você e em mim, muito mais admiração a esse Deus do que nós já temos tido. Essa admiração não pode ficar apenas no campo das ideias, no campo das especulações, mas o nosso coração deveria estar ardendo muito mais por isso. Deus é onipotente. Ele tem todo o poder e toda a autoridade para fazer muito mais do que eu penso ou do que eu desejo, conforme o conselho da sua soberana vontade, e nos apresentando essa vontade todos os dias. Além disso, como não confiar num Deus assim? Não é isso? Sendo Deus todo-poderoso, ora, ele também é digno de toda a confiança que nós devemos a ele tributar. Nada é difícil para Deus. Pense comigo, se o Deus que nós cremos fosse um Deus limitado no seu poder, se fosse um Deus cheio de restrições na sua própria força, no seu próprio agir, se o Deus revelado na Bíblia fosse apenas poderoso e não todo-poderoso, aí sim, nós poderíamos ficar muito desesperados. No entanto, sendo Deus onipotente, é certo que nenhuma oração é tão difícil que ele não possa responder. E nenhuma necessidade da gente é tão grande que esse Deus não possa suprir. E nenhuma tentação é tão poderosa que ele não possa nos livrar dela. E nenhuma miséria é tão profunda que Deus não possa aliviar das nossas vidas. Nós precisamos cantar, como o salmista cantou, e entoar essas palavras quando ele diz: o Senhor é a força da minha vida. De quem eu terei medo? A quem eu temerei? Se Deus é a minha rocha, a minha cidadela, o meu edificador, o meu rochedo forte, aquele que é a força da minha salvação. Por que eu vou viver com medo se Deus é onipotente? E por último, Deus sendo todo-poderoso. A gente não pode deixar de dizer isso. Deus sendo todo-poderoso, ele enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados. E aí nós entendemos, olhando para a onipotência de Deus, que a cruz de Cristo é a exata expressão da onipotência de Deus. Sabe por quê? Porque na cruz de Cristo, ali, foi a morte vencida, o inferno foi derrotado e todos os principados e potestades foram publicamente envergonhados quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou dentre os mortos. Ele triunfou poderosamente, com toda a força de Deus,
para salvar a mim e a você que hoje ouvimos essa palavra, aguardamos no coração e entregamos toda a nossa vida, todo o nosso ser a Jesus Cristo. E a pergunta que eu faço para você hoje: o que falta para então, olhando para esse Deus onipotente, nós crermos em Jesus Cristo e então recebê-lo como Senhor e Salvador? Se para nós, pense comigo, se para nós é possível pensar em um Deus que criou o mundo, um Deus que com o seu imenso e infinito poder sustenta a criação, um Deus que cuida da nossa vida, nos dá provisão, nos abençoa, o que então nos falta para nós crermos que esse mesmo Deus enviou seu Filho amado, Jesus Cristo, para morrer por nós, para morrer no nosso lugar, para nos salvar e triunfar de forma onipotente sobre a morte, sobre o poder da morte e sobre o inferno, e nos dar a salvação, mesmo nós não merecendo isso. Nós precisamos olhar para a onipotência de Deus e encontrarmos em Deus o descanso necessário para a nossa vida, o alívio para as nossas preocupações, sabendo que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar, mas principalmente para nos remeter a Jesus Cristo, único nome digno de ser louvado, único que é todo-poderoso, porque ele venceu a morte e o inferno e ressuscitou dentre os mortos, para dar a mim e a você a salvação. Que Deus te abençoe. Vamos orar juntos? Vamos pedir a Deus que Ele confirme isso no nosso coração. Senhor, Deus Todo-Poderoso, Deus Onipotente, nós nos confortamos, Senhor, em saber, em sermos lembrados também de que o Senhor é um Deus Todo-Poderoso, infinitamente poderoso, para fazer muito mais do que nós pedimos, pensamos, cremos, desejamos ou queremos, Senhor. Ó Deus, faça-nos olhar para Ti, Senhor. Faça-nos perceber a Tua majestade, a Tua glória e o Teu poder, Senhor. E nos ajuda principalmente a olharmos para Jesus Cristo, nosso Senhor, em quem nós encontramos a nossa salvação. Ou em quem, Senhor, tudo o que é impossível de nós enxergarmos se torna claro e perfeitamente possível para a nossa salvação, Senhor. Abençoa os nossos amigos que estão conosco hoje, que nos assistem, que oram juntos nesse momento com a gente, Senhor, e que com o Teu poder, com o Teu infinito poder, o Senhor derrame todas as Tuas bênçãos sobre a vida dos nossos amigos e dos nossos irmãos, Senhor, para que aconteça com eles, Senhor, tudo aquilo que o Senhor quiser fazer, ó Deus. Nós cremos no Teu poder, ó Deus, e por isso entregamos a Ti os nossos pedidos de oração, sabendo que o Senhor pode atendê-los, mas pedimos ainda que com o Teu poder, Senhor, o Senhor faça nas nossas vidas de acordo com a Tua vontade suprema e poderosa. Em nome de Jesus, é o que nós pedimos e Te agradecemos, Senhor. Amém e amém. Deus te abençoe, querido. Que o seu coração e a sua mente repousem e descansem no poder de Deus. Compartilhe este vídeo para os seus amigos também meditarem nesse Deus Todo-Poderoso. Fique na paz e que Deus te abençoe.